Porque há um só Deus. É um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Vou ler de novo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Amém? Irmãos, vivemos em tempos um tanto perigosos e desafiantes para a nossa fé, para nosso modo de crer. Mas a palavra de Deus continua sendo o mesmo, igual, nada muda. E eu estava pensando esses dias, e por isso que Deus colocou esse sentimento no meu coração esta noite para trazer aqui, a forma que Deus utilizou para nos salvar. Às vezes nós estamos tão acostumados a vir à igreja, essa vida cristã, e às vezes nós não entramos na dimensão da importância do que Deus fez por nós. Você sabia que esta questão da salvação não era uma tarefa fácil? Parece fácil, Deus perdoa, Deus salva, amém, pronto. Não é assim. Tinha exigências, tinha requisitos a ser preenchidos. Deus não podia salvar o homem de qualquer forma. Existe o que a Bíblia chama, e eu confirmo no modo de dizer, que tinha que ser cumprida a exigência da legalidade para Deus poder nos salvar. Por quê? Porque se Deus não usava a legalidade divina para nos salvar, nós íamos ter um problema constante que enfrentar. E mesmo assim o enfrentamos, só que o enfrentamos com vitória. Por quê? Porque o diabo iria jogar todos os dias em nossa cara nossos pecados, nossas falhas. Oh, tu é um pecador, tu pecaste, agora tu te dá uma de bonzinho, mas tu tens um pecado, um passado na tua vida. Se Deus não tivesse atuado com a legalidade divina, nós não teríamos hoje a liberdade da salvação, a liberdade de entender e de crer que Cristo Jesus morreu por nós, por nossos pecados, para nos resgatar legalmente. Você sabe que quando Deus criou o homem e o colocou no jardim, não havia diferença do carnal com o divino, era apenas a criação. Não tinha a dicotomia, que é uma diferença entre o homem e Deus. A única coisa que tinha no jardim era a criação de Deus. E a Bíblia diz que Deus se passeava todos os dias no jardim para falar com o homem diretamente, face a face, cara a cara. Mas entra o pecado no homem, entra a desgraça, a divindade de Deus, a autoridade de Deus, o projeto de Deus é usurpado. E Deus se vê traído pelo homem, porque Deus colocou o homem no lugar chamado Jardim do Éden, que significa lugar deleitoso, lugar de alegria, lugar de prazer. Deus queria que quando colocou o homem no jardim, que o homem fosse feliz, que o homem fosse alegre, que o homem tivesse paz, que desfrutasse dessa alegria. Veja bem que até hoje em dia as pessoas lutam pela tal felicidade, mas muitas vezes lutam fora do caminho certo pela felicidade. Mas no momento que o homem pecou, se cortou, foi cortada, foi abolida, a presença de Deus já não era todos os dias no jardim. Porque eu estou aqui para dizer, Deus não pode compactuar com o pecado, Deus não compactua com mentira, Deus não compactua com hipocrisia, Deus não pode compactuar com aparência. Deus trabalha na verdade, porque sua palavra é a verdade, e Ele é a essência da verdade. Um dos seus atributos é Ele é verdadeiro. Não há sombra de variações em Deus, não há sombra de mentira. Ninguém pode acusar Deus, ninguém pode inventar calúnia de Deus, porque Deus é simplesmente perfeito em todos os seus atributos. Aleluia! A presença de Deus está esta noite neste lugar. Eu estou aqui com todo o meu coração para dizer, Deus quer que nós, como seu povo, Deus quer que nós, como sua igreja, sejamos homens e mulheres
de um lado nós temos o grande amor de Deus. Por isso a Bíblia, olha o que a Bíblia diz, que a gente fala esse texto e às vezes não entende a dimensão. A Bíblia diz uma declaração profunda, quando diz, porque de tal maneira amou Deus ao mundo, de tal. Esse tal quer dizer é imenso. Esse tal, de tal maneira, Deus amou o mundo tão profundamente, tão intensamente, que não há outro amor que se possa comparar com o amor de Deus. Porque de tal maneira, indefinido, sem limitações, ninguém se compara ao amor de Deus. Deus, irmãos, não tem egoísmo. Deus não faz exceção de pessoas. Deus não faz panelinha. Deus não faz tribos. Deus não faz grupos de etnias diferentes. Não importa a sua condição humana, não importa a sua posição na sociedade perversa em que vivemos, Deus amou o mundo de tal maneira. Oh, thank you, Jesus, tonight. Deus amou o mundo de tal maneira. Glória a Deus. Que palavra profunda, simples, mas profunda. De tal maneira. Quer dizer que o homem nunca vai poder alcançar esse grande amor de Deus. Ninguém vai poder sobrepassar aquele amor. Existem coisas que os homens fazem. A Bíblia diz que eu poderia morrer numa fogueira, eu poderia entregar todos os meus bens, entregar as minhas fazendas, entregar tudo que eu tenho, mas se não tiver amor, nada. Mas esse amor meu é nada, é uma areia no meio da beira do mar, uma pedrinha, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Por um lado, nós temos o amor de Deus. Por outro lado, temos o atributo da sua santidade. Então, não é fácil conjugar amor e santidade. Parece fácil, mas não é fácil. Deus tinha, por um lado, a exigência de que todo homem que pecara morreria. Toda alma que pecar morrerá. Deus tinha, por um lado, que aquele homem que pecasse tinha que pagar com sua própria vida por causa do pecado. Mas por outro lado tinha seu amor, que dizia, eu não posso deixar a obra-prima das minhas mãos, o homem, a mulher, eu não posso deixá-los abandonados, sucumbidos na miséria. Eu tenho meu amor de tal maneira. Mas a divindade, a santidade, a justiça gritava mais forte. Amor e justiça. Agora eu quero que você pense, igreja do Senhor, como é que se desenvolve um plano de amor e de justiça ao mesmo tempo. Nós temos acompanhado estes últimos meses o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal de Justiça, executando justiça sobre os malfeitores. Mas Deus tinha que executar justiça sem ferir sua santidade, sem ferir seus atributos, sem deixar cumprir a sua lei, e ao mesmo tempo tinha que amar. Que coisa parece fácil, mas não é, meu amigo. Por quê? Porque se ele não fazia a coisa certa, Satanás, que tinha recebido das mãos do homem o que a Bíblia chama, só para que ilustração aqui, que a Bíblia chama que era uma ata. Sabe o que é uma ata escrita do que acontece? A ata, Deus, quando colocou o Adão e Eva no jardim, entregou a escritura, a propriedade da terra, diz, cuida da terra, é tua. Eu te dou escrito aqui a ata, o livro de ata, a escritura assinada no cartório, é tua, cuida. Mas o que Adão e Eva fizeram? Pegaram aquela ata e a deram de mão beijada para Satanás. Nós não queremos a terra, nós queremos o pecado. Nós gostamos mais do pecado do que o jardim do Éden. Nós gostamos mais do pecado do que a promessa de Deus. E veja bem, irmãos, que isso até hoje em dia acontece. Agora Deus tinha que salvar o homem, Deus tinha que resgatá-lo e executar a sua justiça, executar o juízo por causa do pecado. E elaborou um plano
Um plano que a Bíblia diz que Jesus Cristo foi ao mesmo inferno e arrebatou a ata que nos era contrária, atirou das mãos de Satanás e a cravou na cruz. E expôs Satanás publicamente para executar a sua justiça. Aleluia. O que ele fez? Ele disse: ok, por um lado eu tenho que derramar sangue, e por outro lado eu tenho que executar a minha justiça e amar o homem. Sabe o que ele fez? A Bíblia diz que Jesus Cristo, sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, e humilhando-se a si mesmo, se fez carne, se fez homem. Ele assumiu a humilhação. Escute aqui: a humilhação de Deus ser Deus e se tornar um homem pecador. Que humilhação tremenda. E às vezes nós não queremos dizer para o irmão: me perdoa, irmão. Irmão, me perdoa. Eu sou cabra, como dizem os baianos, cabra da peste. Eu não consigo te perdoar. Mas a Bíblia diz que Deus enviou seu Filho, que era Deus, que é Deus, e se humilhou tomando forma humana, forma de servo, para me resgatar do pecado, sem que o diabo depois me jogue na cara: tu és pecador. Agora o diabo não pode me jogar mais isso na cara, porque Jesus Cristo pagou minha culpa, resgatou o direito da salvação. Foi isso que Deus fez. E a Bíblia diz que Jesus se fez carne e veio habitar entre os homens. Você conta uma história de um labrador. Estava arando com arado. Não sei se vocês são homens aqui de campo, sabem o que eu estou dizendo. Arando. E lá na frente, quando chegou o lugar, viu um formigueiro grande. E ele disse: eu tenho que arar a terra, mas não quero destruir o formigueiro. Como é que eu vou fazer? E foi lá e olhou o formigueiro, e olhava de um lado e do outro, e lá estavam as formiguinhas dentro do formigueiro. Como é que eu vou fazer? Arar a terra sem destruir o formigueiro. Ele disse: já sei, vou me tornar uma formiga. E o labrador se tornou uma formiga e foi lá no formigueiro e começou a falar com eles. Disse: olha, nós temos que sair daqui porque o arado vai vir aqui. Vamos nos mudar para outro lugar para que o arado não nos destrua. Foi o que Deus fez. Mandou seu filho em forma de carne para falar conosco e dizer: meus filhos, vocês têm que se arrepender de seus pecados. Eu vou morrer na cruz por vocês. Eu vou comprar o direito da salvação nas suas vidas. Deus se fez carne para me salvar. Deus se humilhou a si mesmo até a morte. E a morte mais vergonhosa que o homem pode imaginar: a morte da cruz, a vergonha da cruz. Imagine um homem exposto em uma cidade como Jerusalém, exposto sem roupas, com uma coroa de espinho, cravado com toda a raiva que o ser humano tem. E além de estar lá, cravaram as suas mãos e seus pés. E como se isso fosse pouco, cravaram uma espada no seu coração, para que saísse sangue e água. Sangue que perdoa os seus pecados, e água, o símbolo do batismo que nos lava pelo poder de seu nome. Vocês entendem o plano de Deus para nossas vidas? Humilhou seu filho a si mesmo. Agora, um homem comum não podia suportar o peso dos meus pecados. Um homem comum não suportaria. Mas acontece que Jesus Cristo, o nome composto, Jesus significa Jeová é Salvador. Cristo significa o Messias, o enviado. Aí se juntou o divino com o humano. O humano pendurado na cruz do Calvário. E ele diz: Pai, meu Deus, por que me abandonaste? Quando o peso dos pecados do Júlio caíram sobre o lombo de Cristo, era aquela tarde de Jerusalém. E aqui, meus amigos, vejam a grandeza de Deus. Os pecados de Júlio, os pecados de Judimar, os pecados de
de Michael, Diego, os pecados de Mateus, os pecados de todos os homens, até os teus pecados também estavam lá. E não só os nossos, as futuras gerações, estavam os pecados de todos os homens, nascidos e por nascer sobre a terra, estavam no corpo de Cristo. E ele diz: por que me abandonaste? Nesse instante, nesse instante que o Filho de Deus clamou: por que me abandonaste? Deus, nos atributos da sua excelência, executou toda a ira de juízo sobre o pecado. E depois desses instantes de segundos, Jesus Cristo, o Messias, diz ao nosso Deus: diz, está consumado. Fiz o trabalho que meu Pai me enviou. Aleluia, Jesus. O que Deus tem pedido para você? Igreja do Senhor, por favor, pense um minuto. O que Deus tem demandado de nossas vidas? O que Deus tem dito? Júlio, faz alguma coisa por mim, Júlio. Faz alguma coisa pela minha obra, Júlio. E às vezes, Júlio, tão egoísta, tão magoado, tão frustrado, tão cheio de rancor, tão cheio de ódio. Ele diz: isto eu não vou fazer. Eu só vou fazer isso aqui. Mas isto não me peça. Mas a Bíblia diz que Cristo Jesus tirou a ata e mudou a história da ata e nos entregou uma ata nova. E quando o diabo vem acusar você de seu passado, eu quero que você entenda, a igreja do Senhor, isso. Quando o diabo, porque ele é ousado, ele não é qualquer coisa, ele é ousado. Júlio, tu era ao margem da lei, tu era um emprestado, tu era um homem que não prestava, tu era um homem que não servia, tu era um malvado, tu era tudo pior que você pode imaginar. Mas agora, Júlio, quando o diabo vem apontar o teu passado, eu te dou uma ata nova, mostra o futuro dele. Aleluia. Ele mostra teu passado, mostra o futuro dele. Isso merece uma baita salva de palmas. Porque Júlio, isso, porque não entra. Não, só um pouquinho, Satanás. Deixa eu falar. Às vezes Satanás parece esses caras de telemarketing que eles querem vender. E são eles que falam. Me irrita isso aí. Deixa eu falar um pouquinho. Não, mas deixa. Assim o diabo. Você me acusa. Deixa eu falar. Eu tinha esse passado, mas Cristo me lavou para os seus aqui. Agora tu sabe qual é o teu futuro, meu amigo? Sabe aqui? Diabinho, emprestado, sujeira, miserável. Aleluia. Sabe qual é o teu futuro? O inferno. Então quando o diabo vem trazer seu passado, você pega a nova ata que Cristo pregou na cruz e diga: eu conheço o teu futuro, tu conhece meu passado, ok? Tá tudo bem, tá, não vamos entrar nesse negócio, mas eu conheço o teu futuro. Eu sei o que te espera agora. Para mim, se eu permaneço fiel, me espera a entrada na presença do Senhor. Alguém disse uma frase uma vez, que quando Cristo nos salvou, Ele afundou nossos pecados no fundo do mar, no fundo do rio Uruguai. Coisa linda. Quem conhece sabe que é dourado. Eu me esqueci dos peixes bons que tem lá. Surubi, piaba, coisa boa só tem no Uruguai. Humilde e passageiro. Então, irmãos, ele pegou todos os pecados e jogou no fundo do mar. E em cima da beiraquinha do rio, ele botou uma plaquinha: proibido pescar. Para que nunca mais ninguém arranque meus pecados passados, porque meu futuro está na presença de Deus. Igreja de Cristo, o plano de Deus foi tremendo. E agora, para concluir, e aí me aparece o diabo inventando 1000 religiões. Eu não vou pedir desculpa aqui, mas não se ofenda pelo que eu vou dizer.
E nessas religiões ele apresenta San Mengano, San Fulano e San Ciclano. Eu não posso nem dizer os nomes dos caras para ninguém me processar aqui. San Mengano, San Fulano e San Berglano e por aí vai. Todos grandes. Santo que salva, santo que perdoa, bruxo que salva, Jorge que não sei o que, arruda que vai ser comigo ninguém pode, e por aí vai. Mas a Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, Cristo, homem. Aleluia! Sabe o que é um mediador? É a parte humana de Deus que morreu na cruz do Calvário por mim. E aí me vem o diabo como São Papa e São Nicolau e não sei o que e São não sei o quanto. Mentira de Satanás. Só há poder no nome, só há poder no nome que está por cima de todos os nomes, o nome de Jesus Cristo. E quando você passa por tribulações, por favor, nem invente, nem pense na sua cabeça, nem chegue perto. Vou lá para São Fulano lá. Não vá para São Fulano, vá para Cristo Jesus. Jesus Cristo, nome composto. Lembre-se, Jesus significa Jeová Salvador. Cristo significa Messias enviado. Então temos o Deus Salvador através de seu Filho enviado. E aí temos Jesus Cristo. Por isso que você observa que quando você fala para as pessoas de Deus, não tem problema. Você fala da igreja, não tem problema. Você fala do coral, não tem problema. Só tem problema quando fala do pastor Júlio. Mas essa é outra coisa. Tá? Por vários motivos. Nem vou falar quais são os motivos. Só assume esses motivos, mas não tem que deixar de lado. Por vários motivos. Agora observe, quando você fala para alguém sobre Jesus Cristo, há uma revolução no mundo espiritual. Porque o diabo sabe que a única forma que ele sai não é em São Bernardo, nem São Fulano, nem São Nicolau, nem Santa Claus, nem dia de isto, dia de aquilo, nem dando biblada na cabeça, ele não sai. Ele só sai usando a autoridade do nome de Jesus Cristo. E não tenha medo dele, porque ele já está vencido. Não tenha medo de Satanás, porque ele já está vencido. Não tenha medo dele, porque se existe um baita do mentiroso, é o diabo. Se existe um baita de fofoqueiro, é o diabo. Se existe um baita do bruxo, é o diabo. Agora, se existe o único e verdadeiro Deus, seu nome é Jesus Cristo. Igreja do Senhor, proclame a verdade do plano de Deus da salvação para o mundo. Traga essas pessoas que estão lá fora, e mesmo que eles vão atrás de São Jorge, agora é salve Jorge, mas salve coisíssima nenhuma, mas não salva nem que a vagatuça. Desculpe a expressão meu Jesus, mas não salva nem que sapateou a noite e dia. Elias salvou de todos eles, não é verdade? Se lembra? Elias dava risada. Falei, o Deus de vocês, chamem, gritem. Talvez está viajando, se esqueceu de vocês. Mas agora o Deus dos céus, quando ele decreta algo, ninguém pode com isso. Traga os perdidos aqui nestes bancos, sente-los aqui e deixe que aqui Deus trabalhe. Agora traga eles para aqui. Traga-nos na mão, acompanhe eles. Quando eles se sentam nesses bancos, você esteja com ele, abrace ele. Quando você vai louvar Deus, quando os jovens lindos tocam e cantam, você pega a mão dele junto e diga: glória, glória, aleluia. E o diabo diz: mas olha esse louco aí, e aí? Tome aí, tome aí. Eu sou louco por Cristo. Eu sou louco porque o mundo é louco por João, por Pedro, por fulano, por Miguel. Eu não posso ser louco por Cristo. Eu posso. A Bíblia diz que quando Davi voltava trazendo a arca do Senhor, começou a dançar. Que coisa linda isso aí, meu Deus. Não tenho tempo, Senhor, dá uma dançada aqui mesmo. Começou a dançar. Aleluia. E já disse que tirou as roupas de rei
não é isso. Tirou as roupas de rei e colocou as roupas sacerdotais, que é um símbolo, sempre estando de pé. E começou a dançar e dar glória. Glórias a Deus. E a mulher dele lá no janelinha. Mas ele está louco esse cara, tio. Mas como é que pode? Eu estarei louco muitas vezes por Cristo. Porque ninguém me comprou a não ser meu Senhor. Eu quero viver intensamente esse Deus. Vamos colocar de pé nesta noite.